Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse 12 de setembro de 2021. Nós entramos no 24º domingo do tempo comum, né? Nós já tá terminando já o tempo comum, gente. Se não me engano, termina no 13º, 13º, na 34ª semana, deixa eu até ver aqui, antes de falar bobeira. Não, advento não, aqui. 33ª semana do tempo comum, isso. Então já estamos se aproximando, né, do tempo, do período do advento, né? Então vamos iniciar rezando, fazendo o sinal da nossa fé e rezando uma oração ao Santo Anjo da Guarda, tá bom? Do Brasil. Por favor, né? E rezem pelo seu anjo da guarda pessoal, porque também estamos próximo do dia do Santo Anjo da Guarda, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outra coisa importante é o dia da... Exaltação da Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, né? Que é essa semana, gente. Amanhã também é um dia importante, né? Bom, hoje o santo do dia é São Guido e a cor litúrgica é a verde, tá? Mas na terça e na quarta vai ser o dia da exaltação da Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, respectivamente. Vamos lá. Deus eterno e onipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que pela intercessão e patrocínio do anjo da guarda do Brasil, sejamos livres de todas as adversidades. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Antiga oração, coleta da missa em honra ao anjo da guarda do Brasil. Não sei lá quando que era essa oração, tá? Rezemos também uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde nossa ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que de vós confiamos, para que obtenha uma solução feliz. Nosso amado Pai, toda a nossa confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Para dar continuidade, né, antes da gente entrar na liturgia, a gente está no mês da Bíblia, certo? Então, vamos fazer um ânimo, né, provocar um ânimo novo, caso você tenha parado com a leitura da Bíblia. Eu tô com o Catecismo da Igreja Católica, tá? O amarelão, edições Loyola, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Tem os outros catecismos? Pois é, tem, mas aí eu não vou falar dos catecismos anteriores. O que o magistério da igreja fala hoje? Então esse aqui da capa amarela, o amarelão, tá? Então eu tô no parágrafo 1096, 1096. Liturgia judaica e liturgia cristã. A importância da palavra de Deus na nossa liturgia. Um conhecimento mais aprimorado da fé e da vida religiosa do povo judaico, tal como são professados e vividas ainda hoje, pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. Para os judeus e para os cristãos, a Sagrada Escritura é uma parte essencial de suas liturgias. Para a proclamação da palavra de Deus, a resposta a esta palavra, a oração de louvor e de intercessão pelos vivos e pelos mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da palavra, em sua estrutura própria, tem sua origem na oração judaica. A oração das horas, bem como outros textos e formulários litúrgicos, tem seus paralelos na oração judaica, o mesmo acontecendo com as próprias fórmulas de nossas orações mais veneráveis, entre elas o Pai Nosso. Também as orações eucarísticas inspiram-se em modelos da tradição judaica. As relações entre liturgia judaica e liturgia cristã, mas também a diferença de seus conteúdos, são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, como a Páscoa.
Cristãos e judeus celebram a Páscoa da história orientada para o futuro entre os judeus. Páscoa realizada na morte e na ressurreição de Cristo entre os cristãos, ainda que sempre à espera da consumação definitiva. Certo? Amanhã eu dou continuidade a partir desse parágrafo, tá? Na verdade, aqui é dentro de um capítulo chamado A Celebração do Mistério Cristão, a Economia Sacramental. Aí tem um subtítulo, o Espírito Santo e a Igreja na Liturgia. O Espírito Santo prepara para acolher o Cristo. Então, a partir daqui, ele fala sobre a liturgia da palavra. Então, a partir de amanhã, eu vou estar lendo um pouquinho, tá? Não custa, né? Muito bem. Vamos pro domingão, né? Vamos para a liturgia da palavra. Eu espero, eu tô gravando antes, vou ver se eu já disparo na sexta ou já no sábado, bem cedinho. Não esqueçam de ir na missa, tá? Por favor. Primeira leitura, Isaías 50, versículos de 5 a 9. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 114, com refrão. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendia-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me angústia e tristeza, eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes, eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou-me a vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Segunda leitura, Tiago 2, versículos 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também é a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostraria a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje, Marcos 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizes os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? E lembrando que a liturgia do domingo passado foi aquela do Efatá. Cristo cura um mudo, surdo-mudo, né? Provavelmente de nascença. E ele chama Pedro de sai daqui, Satanás. Né? Mas na verdade não é para Pedro, mas talvez aquilo que Pedro está sentindo.
Engraçado, tá? Até vou finalizar com essa. Eu não vou me ater muito. O sentimento, né? Hoje em dia a gente vê, tanto nas redes sociais, filmes, séries, por isso que não é legal ficar enfiando muita série pelo olho, pelos ouvidos, pela cabeça. Essas séries de 9 temporadas, 10 temporadas, né? Essas coisas aí, né, não existem. Ou então livros. Ah, eu tô lendo um livro. Aí, hoje em dia, eu trabalhei com livro. Hoje em dia eu não sei mais quais são as trilogias, pentalogias, sei lá que raio de coisa que tem. Nem acompanho mais Nobel de literatura e tudo. Porque também tem alguns livros que estimulam demais o nosso sentimentalismo. E aí a gente fica um bando de sentimentaloide. Tem algumas postagens do Facebook, do Instagram, do Twitter, que é bonitinho e tal. Tem. Eu mesma compartilho, eu mesmo tenho o meu outro perfil lá para desopilar o fígado, para desopilar a cabeça, para dar risada de uns memes e tal. Eu tenho mesmo. Porque no fundo, todo mundo é gente como a gente. Eu sou gente como a gente. Cheguei a essa conclusão. Tá? As bobeirinhas, né? São as coisas aradas que eu não deveria estar fazendo, mas de vez em quando acontece de eu estar fazendo. De eu estar vendo. Mas não é pornografia, é essas bobeiras mesmo. O que eu gosto mesmo é de ver aqueles vídeos lá da pessoa ajudando a outra, sabe? Empurrando o carro, essas coisas assim. Claro que tem umas outras coisas mais engraçadas. Quando é coisa muito pesada, eu já nem vejo. Não é? Mas o que eu quero dizer? Há um estímulo visual mesmo, de cards, de vídeos, tudo para estimular nosso sentimentaloide, o lado nosso besta mesmo. O que Pedro, desculpa, mas eu tô fazendo uma análise do evangelho de hoje, numa parte mais assim, pessoal, lógico, né? Pode ser que você não esteja vendo isso, mas para mim, Pedro tinha um sentimento bom para com Jesus, para ele era Jesus é a pessoa que ele mais gostava. Só que depois, quando Jesus foi para a glória, ele teve que anunciar Jesus, amando ele, sabendo que Jesus já estava ressuscitado. E mesmo assim, nos percalços da velhice e tudo, né? Mas Pedro, ele é aquele sincerão. Então, quando Jesus falou que o Filho do Homem vai sofrer e vai morrer, a primeira coisa, o que ele fez? Abriu o bocão, ficou desesperado, mas que isso jamais aconteça. E aí, Jesus, tipo, dá meio que um tabefe, não deu um tapa na cara de Pedro, mas foi um tapa na cara do emocional de São Pedro. Sai daqui, Satanás, porque você não fala conforme a vontade de Deus. Se Jesus está falando que o Filho do Homem vai ser preso, judiado, vai sofrer e vai morrer de uma forma violenta e totalmente injusta, é porque faz parte da vontade de Deus. E é por isso que quando chega o período da quaresma, a gente precisa meditar muito sobre a cruz de Cristo. Tanto é que essa leitura desse domingo é pertinente porque dia 14 nós vamos lembrar a exaltação da Santa Cruz. Alguns padres, como eu já ouvi há anos anteriores, já dizem que a gente pode adorar a cruz de Cristo. De Cristo, não a cruz vazia. A cruz com Cristo crucificado. A gente pode adorar. Sabe? Porque a gente vai adorar a imagem. Aí fala os evangélicos. Olha, o papo não é para vocês evangélicos. Se tem algum evangélico que caiu aqui que me ouve, desculpa, não é teu espaço. Porque eu tô falando a partir daquilo que eu tô vivenciando dentro da Igreja Católica. Certo? Então, lembramos da exaltação da Santa Cruz no dia 14. E na sequência, Nossa Senhora das Dores, que aí a gente vai entrar em devoção nas lágrimas de sangue e de dor de Nossa Senhora das Dores, tá? Isso significa que a gente não pode ser como Pedro. Porque tem muito católico. Eu mesma já passei por isso, num processo do retorno para a igreja. Quantas vezes que eu não questionei a Cristo, falando para Jesus mesmo, diante do sacrário, diante da cruz, mas por que o senhor fez isso? É muito doloroso, doeu muito, né? Agindo como Pedro, como criança mesmo, né? Só que isso atravanca a vontade do Pai. É isso que talvez Jesus tenha feito. Não seja sentimentaloide, aceite a vontade do Pai. Porque depois de muito tempo, e ainda estou tentando entender e compreender um pouco, esse sacrifício de Cristo foi para a salvação de todas as almas
do passado, do presente dele, daquela época, e do futuro que nós representamos. Nós somos o futuro, nós não estamos vendo Jesus aqui de corpo tangível. Jesus não vai voltar de novo. Quer dizer, ele vai voltar, mas para se tornar o rei do universo, né? Agora, ele não vai voltar fazendo a mesma coisa, vai ter que vir aqui fazer o sacrifício de morrer na cruz. Isso, o próprio Deus falou para alguns santos e santas que não há possibilidade de um novo sacrifício de Cristo. Cristo vai voltar e aí vai ser, como diz a festa, o festão do Todo-Poderoso, né? O Apocalipse chegando, beleza? Tá? O Apocalipse é que nem um padre falou. Você não, das duas uma, ou você sente um baita medo quando você lê o Apocalipse, ou você sente muita esperança. Por quê? Porque vai ser o festão, o baladão do Senhor Jesus, entendeu? É o baladão da Santíssima Trindade descendo do céu para a terra. Então não há o que temer. Quem não deve para Deus, né? Porque aí quem deve aí é para tremer nas bases mesmo. Gente, vou deixar vocês, então, desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana, já vão fazendo a prévia da exaltação da Santa Cruz, quiser fazer as meditações quaresmais, até Via Crucis e tudo antecipado, acho que seria de bom tom, seria importante para a gente entrar no clima, né? Tá? Então essa semana a leitura do Evangelho é essa, o tabefe na cara de Pedro, acorda pra vida, meu filho, porque aí reside o mistério de Deus, o mistério e a graça de Deus sobre essa questão, o sacrifício de Cristo na cruz. Eu já ouvi muita gente ateu, católico, tudo, porque essa imagem de Cristo já perdeu a validade. Você já não ouviu isso? Eu já ouvi de várias pessoas. Pagãos, ateus principalmente, não precisa sim. A gente precisa lembrar de Cristo na cruz, a gente pode fazer a adoração do Cristo na cruz, ainda mais nesse período de pandemia, que a gente não pode ficar se deslocando muito, tá? Para visitar o Senhor Jesus na capela, e mesmo assim o povo não vai visitar o Senhor Jesus na capela, não leva a Bíblia lá na missa, né? Então adore ele na cruz e fique meditando, que aliás, esse é um processo em que o próprio Cristo fala para todos os santos em todos os diários que eu já li, a meditação de Cristo na cruz. Não é só ter ele bonitinho no altar, não. É olhar para ele. E pensar mesmo. Pode vir besteira, como aconteceu na minha vida. Até chegar um ponto que eu lembro das besteiras e depois eu lembro as respostas que Deus foi dando para mim. Em doses homeopáticas, né? Porque senão tem coisa que eu não suporto. A cabeça arrebenta, entendeu? Então faça essa experiência com a cruz, com o crucificado. Com o crucificado, beleza? E também faça a experiência da sua própria cruz, que também não é fácil, né? Cada um tem sua cruz. Alguns com uma intensidade assim que, gente, puxa vida, né? Tomara que a pessoa consiga a santidade, né? Existe algum que nem o Padre Marlon Múcio, com uma doença super rara, ele é uma das 6 pessoas aqui no Brasil que possui essa doença, tá firme e forte, fazendo o que pode, né? Fazendo as missas lá de modo privado, mas fazendo, né? Então, existem outras situações de pessoas que vivem a sua santidade com essa cruz, né? Então, a gente não deveria reclamar da nossa cruz própria. Desejo a todos, então, um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem na paz de Cristo. Paz e bem.